Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos comentando a Santa Liturgia do dia 16 de março, terça-feira. A primeira leitura é tirada do profeta Ezequiel, do Antigo Testamento, e se refere a um tempo no qual quem tinha sobrevivido à guerra de Nabucodonosor contra Israel tinha sido deportado para a Babilônia. Nabucodonosor e o seu exército venceram a Israel, destruíram a cidade de Jerusalém, queimaram um templo e levaram como escravos os homens e as mulheres fortes e jovens que ainda tinham sobrevivido àquele momento tremendo de destruição e de guerra. E o próprio Ezequiel estava no meio do povo exilado, desterrado. Mas ele tem uma visão. Deus lhe dá uma inspiração e ele tem a visão do templo em que do lado direito do templo começa a jorrar uma água que vai crescendo. De início chegava até os tornozelos, depois até o joelho, depois até a cintura e depois a água era tanta que não poderia mais atravessar aquele rio senão a nado. E aquela água que sai do lado direito do templo já antecipa aquilo que aconteceu na cruz, quando o costado de Jesus Cristo crucificado foi aberto pela lança e daquele furo saiu sangue e água. E aquela água é a água que dá vida à igreja, é a água do batismo, mas também é a água de todos os sacramentos e de toda a vida da igreja. Uma água que purifica, que cura, que salva. E então a visão do profeta continua dizendo: eu vi junto à margem muitas árvores de um lado e de outro do rio que se criou com essa grande água. E estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde. E haverá vida onde chegar o rio. Nas margens, junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão, e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédios. Que visão extraordinária! É como que uma antecipação, uma compreensão profética daquilo que acontece com a ressurreição do Senhor, com a morte e a ressurreição do Senhor, com aquela água que sai do costado de Cristo, furado pela lança de Jesus, que se oferece como sinal de amor sem limites, que é o amor de Deus carregado de compaixão e de misericórdia, a ponto de perdoar até mesmo quem o estava matando. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E que continua chegando até nós como a água do batismo. E então é a potência de Cristo ressuscitado que nos alcança através desta água que sai do costado de Cristo. E a profecia de Ezequiel é como que uma antecipação que nos permite ver esta realidade. O Evangelho de São João também conta de uma água, mas a água do Antigo Testamento parecia de pouca utilidade para curar um paralítico que estava ali há 38 anos e ainda não tinha conseguido ser curado. Mas Jesus o cura.
Vejamos o Evangelho. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina chamada Betesda. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente e havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Esta é a grande realidade que é trazida por Jesus. Aquele homem que estava ali 38 anos, esperando a possibilidade de mergulhar na água daquela piscina quando fosse agitada pelo anjo, nunca tinha conseguido. Quer dizer, é necessária a presença de Jesus, o Filho de Deus, aquele que vence o mal e vence a morte, para que ele, de fato, possa encontrar alguém que tem este poder divino para ser curado. E depois o Evangelho ainda continua com a questão da polêmica sobre o sábado. Ora, esse dia em que aquele paralítico foi curado era um sábado. E por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Todo mundo sabe que, especialmente naquela época antiga, mas ainda nos dias de hoje, para os judeus observantes da lei de Deus, o sábado é sagrado e não se deve fazer nenhum trabalho. Às vezes até é interpretada esta lei de uma maneira exagerada, a ponto que, se alguém mora numa casa onde tem elevador, não deveria nem apertar com o dedo o botão que faz movimentar o elevador para ter certeza que não fez nenhum trabalho. Mas Jesus entende que mais importante do que aquela norma é o bem da pessoa que tem na frente, que está na sua frente. Então, Jesus diz assim: a minha norma é você, porque eu te amo, é o teu bem que eu quero, o reencontro com o desígnio do Pai, que eu estou aqui para reativar em você. Isto é mais importante do que a observância de uma norma que era uma norma muito humana, uma tradição humana que pouco tem a ver com esta relação direta que o Senhor quer estabelecer conosco. E então perguntaram àquele homem: "Quem é que te disse, pega a tua cama e anda?" E o homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus tinha se afastado da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou um homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado, não voltes a pecar." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. E assim encontramos já anunciada esta contradição, que Jesus, o Filho de Deus, que vem para nos dar vida e vida em abundância, acaba sendo perseguido pelo bem que ele faz, porque ameaça talvez o poder daqueles poderosos. E o fato é que esta hostilidade contra Jesus vai se avolumando até o momento da paixão, da condenação à morte. Claro, porta estreita para o grande acontecimento da ressurreição e da vitória. Mas esta hostilidade contra Jesus continua existindo e aparece sempre com uma incompreensão de suas palavras, com incompreensão de suas ações. E assim continuamos a viver sempre nesta dinâmica de uma hostilidade contra Jesus, de muitos, e de uma admiração, estima e seguimento de Jesus por parte daqueles que
o reconhecem como Filho de Deus e como fonte, como luz que ilumina a inteligência, como sabedoria que aquece o coração, como potência divina que vence o mal. E nós necessitamos da Tua graça, Senhor. Venha para que a Tua potência de vitória nos alcance e renove a nossa vida. Te abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.